Bom dia, gente boa! Tudo bom com vocês? Como é que você está se sentindo? Nessa manhã de sexta-feira. Sextou por aí? Por aqui sextou. Ó, aonde que eu tô transmitindo hoje? Do meu quintal. Lugar bonito, né? Esse é o cenário de fundo da nossa live de hoje. Como eu gosto, viu, de fazer live 7 horas da manhã. Quem tá cedo aqui comigo? Simprão! Tudo bom, querido? Como é que você tá? Gente, hoje eu vou ter o privilégio de falar com Matheus Rocha. Ele que é um yogi queridíssimo. Ó, já tá chegando aqui. Deixa eu chamá-lo pra gente bater esse papo. Ah, agora sim! Tudo bom, meu Bom querido? dia, bom dia. Eu tô bem, você fala Bom comigo. dia. Ah, esse momento das 7 da manhã, vou te contar, eu adoro fazer live essa hora. É a hora que eu mais gosto. As Você pessoas não sei se gosta? tanto. Eu gosto desse horário. A minha vida toda. Eu acordo. As práticas começam esse horário, 7, 6h30, 7 horas. Aí eu já tô aqui sempre na internet, mas live eu acho que é a primeira vez. Uau, que delícia! Que delícia. E tudo Você bem? sabe que eu tava assim também. Eu acordo muito cedo, né, Matheus? A gente que faz prática, que tem sadhana, né? A gente começa o sadhana bem cedo, né? Essa tradição Verdade. védica, É, egípcia, oriental, ela sempre é bem cedo, é verdade. né? E aí, de manhãzinho, eu já publiquei lá nos meus stories um pedacinho da minha prática. Mas Ai, me conta, como é que você chega pra essa prosa? Então, pra mim é isso, o negócio tá falando assim, a gente acorda cedinho, sempre. Às sextas eu começo as práticas com, né, as pessoas que praticam comigo um pouco mais tarde. A gente vai a um parque. Inclusive você tá num parque, né? Você tá onde? Você mora aí? Eu moro no Parque Estadual do Itapetinga, em Atibaia, dentro de uma reserva na zona rural aqui de Atibaia. Ai, que delícia, que Tem que sonho. vir aqui conhecer, bicho. Vem aqui, minha Preciso, casa tá de portas abertas, viu? preciso. Isso é uma delícia, é um sonho, é uma meta de vida. Hoje, inclusive, como você disse, como que eu chego aqui, hoje minha vontade é de estar num lugar parecido com o que você está aí, ó. Tô Ó, que aqui no beleza. centro urbano. Ó, domingo eu vou fazer uma atividade aqui. Se você quiser vir, todo mundo que está nos assistindo já fica o convite. Vai ser uma caminhada contemplativa dentro aqui do Parque Estadual e um banho de floresta, né? Uma caminhada de reflorestamento humano. Ai, que delícia. Eu É uma imagino atividade que, aberta, gratuita, é só chegar. ai, às vezes rola, hein? Venha, venha. Depois eu te mando todas as informações no WhatsApp. Manda, E quem manda tiver aí sim. vontade também, tá todas as informações tá no meu feed aí no Instagram. Só vir, só vir. Sim, com Né? certeza. Bom, vamos começar essa prosa então já. Deixa eu situar você, situar todo mundo que tá aqui, né? Porque eu venho falando sobre reflorestamento humano, né, Matheus? Que é algo que eu percebo que eu já pratiquei a minha vida toda, mas que agora eu estou organizando isso de forma mais estruturada, vamos dizer assim, né? Então, antes mesmo de, eu tô super curioso em ouvir o que que é para você reflorestamento humano, porque eu tô chamando pessoas incríveis, assim como você, que têm essa visão de mundo de que nós temos um papel aqui nesse planeta, né? E que nós precisamos estar encaixado com esse papel, né? Então eu estou Ah, fazendo uma sequência de lives agora até esse começo de fevereiro, que eu estou começando o que eu chamo de comunidade reflorestamento humano, que na verdade é uma utopia de comunidade, né? É um sonho meu que eu tenho de transformar isso numa comunidade, mas no momento é uma prestação de serviço de design de relações, aonde o que eu estou oferecendo é essa conexão com os ciclos da natureza de uma forma muito simples, né, Matheus? A gente que já tem esse contato percebe que não é nada.
complexo, né? Às vezes é uma respiração, é se conectar com o ciclo da plantinha, né? Com todos esses ciclos dentro de ciclos que nos atravessam. Desde o ciclo circadiano, né? Então, por que raios eu não estou fazendo cocô entre 5 e 7 horas da manhã, se esse é o único momento que eu elimino determinadas toxinas dos divertículos, né? Por que raios eu não estou conectado com o ciclo lunar, se isso mexe com todas as águas do meu corpo, do meu emocional? As mulheres estão muito mais conectadas do que os homens, porque elas já têm esse ciclo, né? Que evoca essa É, qualidade de presença. sim. Né? Que raios eu não estou me preparando para o inverno, para não ter doenças respiratórias, sendo que o preparo é agora, na interestação verão-outono. Então, como as pessoas sempre me procuraram perguntando sobre esses pequenos ciclos, até os macrocósmicos, né, astrológicos, astronômicos e até mesmo os sociais, porque eu sou um cientista político de formação e eu sei que a sociedade, como seres sociais que nós somos, o inconsciente coletivo nos impacta, né? É. Então, eu organizei isso num só lugar, de forma a fazer uma jornada anual de prática de alinhamento semanal. Toda segunda-feira a gente tem ali o nosso encontro de entender quais ciclos nós estamos mergulhados agora, para facilitar a vida das pessoas e ter um valor mais acessível do que numa consultoria, do que numa mentoria individual, do que numa palestra. E está sendo riquíssimo, porque as pessoas que estão chegando estão sendo assim, meu coração tá ficando quentinho, sabe? Então eu falei, deixa eu chamar o Matheus também, porque E- colocar pessoas nessa egrégora, né, nessa rede de conexão, eu vejo que o desenvolvimento da consciência através da convivência, ele é exponencial, né? Então, para dar esse briefing aqui para você, para todo mundo que está aqui, né? Dessa importância, desses ciclos, do que é esse reflorestamento humano para mim, né? E a gente vai conversar mais sobre isso agora e também tem muito conteúdo já disponível no meu Instagram. Quero saber de você, Matheus. O que para você é reflorestamento humano? Então, antes de tudo, é importantíssimo eu ouvir esse pequeno briefing, né? Você falando sobre o reflorestamento humano, porque é um termo que eu confesso que eu ouvi com você. Eu não ouvi ele em outros Legal. lugares. E o reflorestamento humano, a princípio, quando você fala, o que vem na minha cabeça de cara são todas as ideias que a gente recebe e acolhe, talvez, ou não acolhe, né? No meu caso, eu acolho, de energias, de assuntos, de temas que vão falando sobre o de fato o reflorestamento vegetal, da natureza. E a gente, talvez por ter isso tão arraigado na nossa comunidade, na nossa sociedade, a gente deixa esse tema passar como se a gente estivesse normalizando de um. Não estou querendo dizer que seja negativo, mas como se a gente deixasse passar para o dia a dia. Tipo assim, você tem que acordar, tomar café, beber água e acabou. Então a gente normaliza. Só que, de fato, esse termo reflorestamento, independente de ser humano ou não que nós estejamos diferentes, nós estamos, como você disse, no mesmo grupo. Isso me fez justamente ter essa reflexão aqui, quando você me chamou, e agora falando com mais propriedade, me veio e falei assim, gente, esse termo reflorestamento humano, ele na verdade me fez pensar sobre a gente fazer parte da natureza, né, do ecossistema e de tudo isso. Eu a princípio imaginei que fosse uma outra pegada que você pudesse ter, porque o reflorestamento humano pode ser também, ao meu ver, a gente voltar a ser humano, né? Mas no sentido de as pessoas estão entrando. Teve um moço muito simpático, que até esqueci o nome dele aqui agora, estava para falar aqui, mas eu sou memória de peixe. Mas é difícil É, de achar. Todo mundo que tiver um comentário, faz no balãozinho com o ponto de interrogação aí, perguntas não, pra gente achar. ele falou que tá fazendo um café, que nós somos bonitos, que o nosso cabelo é bonito e tal, e eu já ia aqui agradecer. E eu esqueci, não sei o que, evangelista. E aí eu fiquei pensando assim, isso é reflorestamento humano, sabe? Porque assim,
são pessoas que estão na mesma egrégora, no mesmo grupo, com uma finalidade de fazer, de fato, voltar àquela questão da humanidade, não no sentido de coletivo, né, a humanidade que existe em mim, né, esse afeto que eu posso ter por uma pessoa que às vezes eu nunca vi e que se nutrir essa pessoa ao meu lado, eu estou me nutrindo. Eu achei no princípio que seria isso, mas além disso, que eu vejo que também é, né, porque isso vai ser, na verdade, uma reverberação do reflorestamento humano, que é o voltar a sentir que eu faço parte desse sistema que é, olha que delícia onde você está, olha que lugar eu tô. Que lugar eu tô também é bonito, é um lugar gostoso, faz parte da nossa realidade de hoje, que é um centro urbano. Sim. Também a natureza, Mas né? é a natureza, exatamente. Mas eu não preciso Uau. de perder, eu não preciso de perder os sentidos e os direcionamentos naturais, como o círculo circadiano, como a minha necessidade de compreensão dos horários no corpo produz hormônio X, que libera, secreta hormônio Y, e a minha alimentação é de acordo com, de fato, o lugar que eu estou. Aí, ó, Sananda Evangelista, tá no meio da floresta Amazônica. amazônica. Que delícia. Cara, é só o meu sonho. Inclusive, já fica um parênteses aqui. Hoje em dia, quando alguém fala assim, para onde você quer viajar? Pode escolher qualquer lugar do mundo. Eu quero conhecer a região norte, que eu não conheço, em especial a floresta Entendi. amazônica, porque Uau. Uau. eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas é a minha próxima viagem, podem saber. Delícia. Vamos combinar, vamos todo mundo viajar junto para a Amazônia. Mas olha, É, que delícia te ouvir, Matheus. Está sendo muito rico. Ouvir todas as pessoas que eu venho entrevistando nesse contexto está sendo muito rico, porque o reflorestar, né, eu vejo, e aí complementando isso que você trouxe, quando eu falo, né, reflorestar, às vezes pode parecer que eu quero tornar tudo floresta. Mas o é, reflorestar é um termo que evoca essa qualidade, né, esse prefixo re, tornar floresta novamente. Então, em primeiro lugar, é essa identificação de que de alguma forma nós fomos desmatados, né? é, Então a gente precisa se reconectar com a nossa origem. E não necessariamente é floresta, né? Cada um pode ser um bioma diferente. Tem gente que é deserto e tá tudo bem, né? Tem gente que é sim. restinga, que é caatinga, que é manguezal e tá tudo bem. Então, a pergunta que eu já deixo aqui é: qual bioma você é? Qual é a sua natureza, né? Eu tive o privilégio de ter grandes professores ao longo da minha vida e dentre eles eu tive um amigo indígena que uma vez ao ouvir eu falando que eu queria salvar o meio ambiente e salvar o mundo e salvar a natureza, ele olhou para mim e falou assim: "Eu não entendo vocês, Juruá", sabe que é um termo que ele usava para cutucar, né? "Eu não entendo vocês, Juruá. Vocês falam que querem salvar a natureza, mas vê só, eu sou a natureza defendendo a si mesma. Eu não sou a natureza, não tá fora de mim. Vocês acham que vocês vão salvar o meio ambiente, mas o meio ambiente tem a capacidade da regeneração. Quem tem que se salvar somos nós. Quem está em risco de extinção aqui somos nós, não é o planeta, Faz sentido. sabe? Então, assim, esse é um movimento que vem ganhando força. Eu venho é, é, começando a escrever sobre isso agora, porque eu venho pesquisando e realmente eu também não achei ninguém falando especificamente esse termo, né, sobre reflorestamento humano, produzindo é, é, conteúdo com essa Aham, terminologia, mas eu encontro muita gente falando sobre a mesma coisa. é, Né? Então, Ailton Krenak, Vandana Shiva, a Primavera, enfim, tantos professores, né, que estão olhando para essa necessidade de nós nos reconectarmos com a natureza que nós somos e fazermos a nossa parte nesse bioma. é. Né? Faz sentido isso, Matheus? Pois é exatamente isso que eu penso, assim. Inclusive, me faz muito pensar dentro desse universo que eu tô, né?
que é o universo do yoga, mas que no fim das contas essa filosofia diz muito sobre isso, que essa questão da era de Aquário. Vamos falar assim, que Sim, eu acho que geral já tá falando, sim, comentando sobre. A era de Aquário nada mais é do que o coletivo. Só que o coletivo não é o coletivo externo, é saber que eu faço parte de um todo, né? Alguém escreveu aqui brilhantemente, nós fazemos parte do todo. sim. Então, antigamente eu ficava pensando e tinha até uma ideia errada, que inclusive tem a ver com esse sistema todo que a gente vive, de que que é como se fosse um egoísmo cuidar de mim, que eu preciso primeiro cuidar das pessoas, estar ao lado de todos e fazer como se fosse um servir, né? Fazer aquele movimento, tanto Sim. financeiro quanto não sei o quê, para que tudo flua. Mas a proposta, o que eu sinto é o seguinte: nessa nova era de Aquário, o que conta? Eu faço parte desse sistema. Eu sou uma célula desse corpo. Se eu Certo. estiver mal, estiver adoentado, estiver fora do equilíbrio, eu vou desnutrir. Eu posso provocar um bug dentro disso Sistema. tudo. Sim. Então, no fim das contas, a era de Aquário, para mim, significa cuide de você, se cuide, sabe? Faça você entrar com o processo do reflorestamento. Porque se eu faço parte de um bioma, é como se eu fizesse parte, pensando num corpo, eu faço parte com uma função celular. A célula do olho tem uma função, a célula da boca, a célula do ouvido, a célula dos braços, as células táteis, né? Elas têm funções específicas. Eu não posso estar aqui querendo ser um olho. Eu não posso estar aqui querendo ser um fígado. Eu Igual. posso fazer parte do sistema que vai auxiliar o fígado, que vai auxiliar partes que não sou eu. Sim. Mas se eu não estiver bem, o fígado fica mal, o cérebro fica mal e por aí Sim. vai. Então, assim, a era de Aquário é saber que cada um tem, eu vou colocar função no sentido de bioma. Sim. Aquela região está fazendo uma situação, está fazendo o que para ela, né? Exato. Você perguntou que bioma eu sou, fiquei pensando muito, não sei, mas eu acho que eu sou um A Isabela cerrado. falou que é praia. Eu amo praia. Alguém comentou aqui também, várias pessoas falaram. Eu acho que eu tô aqui em Minas Gerais, né? Eu sou da região Cerrado. Eu acho que eu tenho uma conexão muito forte com o Cerrado, apesar de amar a Mata Atlântica e por aí vai. Mas vamos ver, né, o que que eu sou. Vai que eu sou um deserto, vai que eu sou. Eu não sei qual bioma eu sou, né? Não, mas você Mas, tem. como a Márcia está dizendo, eu sou Terra. Nós estamos no planeta Terra. Todos nós temos esse. Nós fazemos Sim. parte, exatamente. Eu sou esse ser que está aqui, mas existem várias. Dentro desse Faceta. sistema, Todos os existe. elementos estão presentes, né? Exatamente. Exato. Isso é riquíssimo, né? Você trouxe uma coisa assim que é essa pergunta. Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, sabe, Matheus? Que peça você é desse mecanismo? Porque nós estamos dentro desse grande mecanismo que é a sociedade, que é o planeta Terra. É Se verdade. eu quiser ser ponteiro do relógio, vamos dar o exemplo do relógio. Todo mundo hoje em dia quer ser ponteiro, porque né, a gente foi criado nesse ideal de estar em público, ser visto e tal. Mas pera, e se eu nasci para ser molinha? Sabe, uma engrenagemzinha pequenininha lá dentro. Cara, sem a engrenagem, sem a molinha, o relógio não vai funcionar. Exatamente. Entende? Então, eu preciso ser a melhor molinha que eu posso ser. Né? Essa é a grande história. E aí a Goethe traz um ponto-chave aqui, que é o afeto entre as pessoas. Né? Que é algo extremamente importante para o reflorestar interno de cada um. Né? E a Márcia também falou, né, dessa integração com a natureza. Então, esse processo, né, de o que eu venho chamando de comunidade, de colocar as pessoas juntas para se relacionar, isso é muito grande. Porque quando a gente se coloca em grupo, os recursos individuais, eles se tornam recursos do coletivo. E eu não estou falando isso porque você vai doar sua casa, seu carro, não é nada disso. É porque você tem um acesso a uma informação, um conhecimento, a recursos, a pessoas que
Ao ver alguém que faz parte daquele lugar que você coloca à disposição. A gente é. O ser humano, ele tem um superpoder, que é o superpoder da coletividade, da cooperação, Verdade. da vida em comunidade. Nós chegamos até aqui porque nós cooperamos uns com os outros. É, A gente sente prazer, o nosso corpo se inunda de hormônios, de ocitocina, de dopamina, quando a gente faz o bem para outra pessoa é, e vê a pessoa feliz porque a gente ajudou ela de alguma forma, né? Então, essa busca do que eu venho fazendo é colocar junto essas pessoas que estão com esse olhar para esse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, como você bem trouxe a era de Aquário, pontualíssimo assim, porque é isso. A gente está passando por um momento e quem aí conhece astrólogos, vá atrás do seu mapa, vá pesquisar sobre 2026, as coisas que estão, os movimentos planetários que vão acontecer em 2026. é, Nós estamos entrando em 2024 nesse ano do dragão, que é um ano aonde tudo vai hum, acontecer, sabe? É um ano aonde tem sucesso, sabe? Aonde tudo cresce. Dragão de madeira. Esse é um dos ciclos que eu vou estar trabalhando dentro da comunidade, porque o que a gente colocar agora, nesse ano, que começa aqui para o Hemisfério Sul, não é dia 10 como está dito na internet, pelos cálculos dos sinólogos, é entre dia 5 e dia 6. Aquilo que você plantar vai nascer mesmo, vai prosperar. É ano de prosperidade. Então, dentro desse calendário chinês, né, como colocaram aqui o dragão é do calendário chinês, o que você está plantando é, e cultivando e que vai prosperar? É sucesso ou é insucesso? É é, saúde ou é doença? É paz ou é estresse? Hum, é. Isso é extremamente importante mesmo, né? Eu vivo na filosofia do yoga, mas a própria filosofia do yoga diz que nós estamos nesse contexto geral. Por exemplo, eu sou apaixonado por outras filosofias. Eu, por exemplo, estou vendo aqui o Sananda Evangelista falando, eu nasci no ano do rato, né? Eu nasci em 84. Essas questões astrológicas, para mim, elas pegam muito. Eu monto as práticas pensando no movimento astrológico do dia. E isso, para mim, é muito interessante porque mostra uma frequência energética que já está em vigor. Então, assim, se eu compreender o que está acontecendo, o que vem acontecendo de fora para dentro, eu consigo facilitar a minha percepção do dentro para fora. Por exemplo, se eu perceber que a frequência do ano de 2024, como você bem falou, é o ano do dragão, e teve gente que falou, e eu também adoraria ouvir mais você falando sobre isso. As pessoas que são. Ele já está até falando aqui, ó, eu sou de 89. Eu não sei o que que é em 89. perfeito. Tem que calcular. Eu não Eu lembro de também cabeça. não lembro, não. Mas eu sou do rato e, por exemplo, a frequência que a gente está hoje é a frequência, então, do ano de Saturno, é a frequência, se for pensar no candomblé, na Umbanda, é o ano de Exu, de Obaloaê, de Omolu, é um ano que a gente tem essa possibilidade de trabalhar, eu estou levando muito por esse lado, da responsabilidade. Só que essa palavra ela pode assustar algumas pessoas, né? Sim, Porque sim. responsabilidade fica parecendo que você não fez e agora você vai ser cobrado. E não é isso. Não. Eu acredito que a responsabilidade tem a ver com o que você começou a dizer há pouco tempo. É sobre o seu propósito, é a engrenagem do Sim, relógio. Eu quero ser ponteiro, eu quero ser a correntinha do relógio, eu quero ser o quê? Eu quero ser, mas eu sou o quê? Eu sou o quê? Dentro desse relógio, eu não sei nem dizer qual é a minha função, assim, falando aqui agora. O que você é? Não sei fazer essa analogia, mas eu sei qual é o meu propósito, perfeito. sabe? Eu sei que Você eu está tenho conectado com a propósito. sua essência, né, Matheus? Esse é o ponto. Essa questão da essência, essa questão de compreender o que você é. Eu vou falar uma coisa bem rapidinha. Há 10 anos atrás, eu vivia numa outra frequência que eu vivo hoje. Eu trabalhava com outra função em que eu estudei, fiz
meu mestrado e tal, eu trabalhava como restaurador de obra de arte. Restaurava a obra de arte. E eu achava, quase que cegamente, né, esse termo que não é tão interessante, mas eu achava que eu estava, é, que aquela era a minha função de vida, que era meu propósito, que era tudo. Faz sentido? Faz, porque eu estava envolvido, estava querendo, Naquele fazia momento. movimento naquele momento. Acontece que de um tempo para cá, eu pude perceber que uma coisa que eu negava, que era o yoga, eu fazia, praticava yoga, sempre pratiquei yoga, né? Como você bem disse, eu comecei minha formação com a minha avó quando eu tinha 17 anos. Hoje eu, com 39 anos, permaneço, mas eu, entre aspas, neguei, não de forma consciente, a um propósito que era fluido e natural. Eu nunca tive esforço para trabalhar com yoga, para viver o yoga. Eu nunca tive assim, ai, tá na hora de fazer yoga. Nunca teve isso. Que E o legal. yoga sempre foi uma coisa assim, veio, aconteceu. Quando eu parei e comecei a estudar filosofia e yoga, eu falei assim, gente, de fato isso aqui que eu estou fazendo hoje está mostrando um outro lugar que eu não tinha percebido. E aí eu vi que, na verdade, aquilo ali é como se fosse um bioma se regenerando o tempo inteiro. Eu não preciso de ninguém chegando perto de mim e me jogando água e plantando sementes, porque eu faço isso naturalmente dentro do lugar que eu estou. Então, o meu relógio funciona bem. Eu não sei qual peça eu sou ainda, mas eu sei que eu trabalho muito bem, que eu vivo muito bem dentro desse lugar que é o que eu estou ocupando hoje. Não saberia dizer se eu sou um ponteiro, se eu sou uma molinha, se eu sou a correntinha do relógio. Não sei. Mas Seu eu lindo. sou esse cara do yoga. Seu lindo. Ó, você pode não saber aqui, ó, no cabeção e querer dar uma fala, mas aqui, ó, no seu corpo, nas suas ações de mundo, você já sabe, você tá super encaixado, bicho. Super encaixado fazendo o que você faz. É o que você acabou de contar, né? Olha como que foi essa transição, da onde você saiu, onde você tá, né? A primeira live que nós fizemos junto, quando eu te entrevistei, você contou bastante essa história, né, da tua Foi. avó, de como que você começou no yoga. Ó, se vocês quiserem acessar essa live, eu já deixei aí nos meus stories. Me segue aí, entra nos meus stories, que vocês vão ver. O stories anterior ele é essa entrevista que eu fiz com o Matheus no Transmutação TV. E olha que rico isso que você está trazendo, né, Matheus? Esse lugar de tá fluindo na vida, né? Porque essa conexão com a essência que a gente conversou tanto naquela live, estamos conversando aqui, é o que está perfazendo a nossa conversa, né? E que é algo que o yoga traz tão bem, porque essa interiorização, o lugar de ganhar espaço, de se conectar com esse corpo É, físico, que é o que nos conduz nesse plano de experiência que nós estamos tendo ao é espiritual. Então, verdade. a matéria, ela é super espiritual, né? Desde que eu faça uso disso. Eu É, dê essa utilização. Eu tenha é, é, autonomia no meu processo, autorresponsabilidade, é, né? Eu brinco que esses são, acho que, os três maiores valores, assim, que eu tô ancorando no reflorestamento humano, que é autorresponsabilidade, sabe? Porque sem autorresponsabilidade não tem autoconhecimento, o vetor fica para fora, né? E é, autoconhecimento, o vetor tem que ser para dentro. Então, né, sem autorresponsabilidade, a gente não abre a porta do autoconhecimento. O segundo valor é interconexão, porque a gente precisa entender que nós somos interconectados. Sabe? Essa roupa não fui eu que fiz. aham, Essa tecnologia que nós estamos conversando não fomos nós que fizemos. Sabe? é, E somos interdependentes em muitos lugares, né? Para que a gente, tomando essa consciência, saia do padrão de dependência. é Né? verdade. E o terceiro ponto, que é a resultante dessas duas primeiras compreensões, que é a abundância. A natureza é abundante.
uma árvore frutífera, ela não dá uma fruta para você comer. A hora que ela dá uma carga que todo mundo do bairro come aquilo, alimenta uma cidade. E não tem como falar para mangueira, mangueira, dá só meia dúzia de manga, porque tem só 2 pessoas aqui nessa casa. Não, você vai precisar distribuir manga para todo o bairro. Entende? Então, esse é um processo que nos foi contada outra história, É, né? A gente vive num paradigma de escassez porque nós estamos desconectados do todo, nós estamos desconectados da natureza interna que nós somos, nós não estamos com responsabilidade sobre o nosso processo. Então, esse, essa, essa comunidade que eu estou começando está sendo rico porque está atraindo pessoas que têm recursos extremamente complementares, né? E tem curas mesmo para essa transformação que nós precisamos passar. Porque nessa era de aquário que nós estamos entrando agora, mostra o fim desse acúmulo de gente como nós conhecemos. Esses grupos, mega cidades, conurbados, urbanos. Era de Aquário fala de pequenos grupos que se alinham por interesses em comum, comunidades intencionais, sabe? Então, a gente precisa começar a fazer esse movimento, né? Segunda-feira agora, o primeiro encontro de alinhamento semanal da comunidade de reflorestamento humano vai ser aberto. Então, quem quiser vir, está super convidado. Vai ser aberto, vai ser gratuito, para a pessoa conhecer e não acreditar nisso que a gente está falando aqui. Sentir no corpo, sabe? Vive, é que nem o Matheus nas aulas de yoga. Não adianta, Matheus, você contar para a pessoa, é assim, vai acontecer desse jeito, vou fazer isso, você vai ter essa. Não, não. A pessoa precisa sentir a paz dentro dela, a felicidade, né? A expansão. Né? Segunda-feira eu vou falar muito sobre o ano do dragão, porque essa é a tônica que a gente tem que largar já esse ano. Nós estamos numa semana muito boa para a gente fazer faxina do nosso armário, sabe? Tirar das catacumbas aquilo que está parado há muito tempo, para não levar isso para o ciclo que começa a partir do dia 5 e do dia 6, segunda e terça-feira. Né? Porque é um ano de prosperidade, muita prosperidade. Só que, vê só, a prosperidade ela é de uma hora para outra? A, a mangueira da manga na velocidade que a gente planta o caroço de manga na terra? Não. exatamente. Existe um processo, né, que tem que acontecer. Né? Então, esse é o processo que a gente tem que passar. Sabe? De interiorização, de reflexão, de alinhamento com a natureza. Né? Uma das coisas que eu vou fazer muito nessa jornada, como ela vai ser um processo de um ano, é ensinar as pessoas a meditarem na prática que eu desenvolvi durante 15 anos, passando pelos elementos. Porque para a gente falar de meditação de dissolução de elemento éter, a gente precisa ter passado pelo ar, pelo fogo, pela água, pela terra e identificar isso dentro da gente. Né? Que nem falaram aqui, eu sou terra. Não, tá bom, a gente tem que se aterrar, ter grounding, ter matéria. Mas vê só, 76% do meu corpo é água. O fogo está presente no meu fogo digestivo, né? O Ayurveda cuida tanto disso, né? Na mitocôndria celular, no meu sistema de defesa. O ar está presente no meu deslocamento, na minha respiração, no meu deslocamento do mental. Até eu chegar no éter, eu preciso ter. É que nem subir escada, né, Matheus? Um degrau por vez. Exato. A pessoa chega lá e faz uma invertida no yoga sem ter aprendido a ter base, sem É, aprender a espalmar. isso é o famoso passo a passo, né? Eu, em momento algum, inclusive para eu chegar dentro do meu propósito, eu não acordo um dia e falo, ai, descobri, não, tive um sonho e eu descobri meu propósito. Isso pode fazer parte de um degrau, de um caminho que vai te levar ao seu propósito. Como eu disse, eu comecei no yoga basicamente aos meus 15, 17 anos. 17 eu comecei a praticar mesmo. Porque, olha, desde os meus. A minha avó é professora de yoga desde que eu conheço.
A minha família está sempre envolvida nesses temas. A minha mãe, meu pai, meus tios, todos eles falam de Ayurveda, todo mundo fala disso tudo. Ou seja, eu cresci dentro desse universo, mas eu demorei um tempo para de fato ter esse despertar e interiorizar isso tudo. Então, sim, esse caminho, ele, mesmo que nós estejamos com muita vontade, com muita ansiedade de colher o fruto da manga que você acabou de plantar aqui, ela vai precisar de um tempo. Até porque, se a gente for fazer de fato essa analogia com os biomas, a gente inclusive fica tentando regenerar ele numa velocidade que não existe e acaba fazendo, por exemplo, um reflorestamento que não é um reflorestamento de fato do bioma que você está. sim. Que eu vou dar um exemplo assim bem grosseiro dentro que não é a minha Perfeito. área de Uau. conhecimento. Eu não posso plantar, por exemplo, eucalipto no meu cerrado, Uau. porque o eucalipto, até onde eu sei, ele suga, ele pega muita água. E o Perfeito. cerrado já é uma Sim. região que você Seca. aparentemente é uma escassez. Lá dentro é riquíssimo em Sim. água, mas são águas mais profundas, enfim, é uma riqueza de detalhes. Sim. Para eu conhecer isso tudo, é o processo do autoconhecimento. Perfeito. Do Autoconhecimento, amadurecimento, né? né? E é Eu não muito posso louco. chegar Sim. no, de repente querendo ser Amazônia, querendo ser. Porque eu sou Sim. cerrado. Sim. Eu sou cerrado. Perfeito. E o cerrado ainda tem Perfeito. variações do bioma. Tem o cerrado, cerradinho, cerradão. Então, E assim, quem eu exato. sou? Eu posso estar numa transição também e vibrar na frequência desses três. Uau. Então é Uau. tipo Que isso, rico. né? Que chique. Mas é importante essas comunidades, essas egrégoras, que eu falo assim, a egrégora do yoga, ela é uma egrégora muito grande, isso é verdade. Porque a egrégora do yoga, ela vibra no mundo inteiro, você vê, ela é da Índia, mas eu estou no Sim. Brasil e ao mesmo tempo tem Sim. alguém da Bélgica, tem alguém aqui do Peru que vibra na mesma frequência do Sim. yoga. Então, estamos Sim. falando a mesma língua sem necessariamente estar usando as mesmas A mesma palavras. palavra. Perfeito. E é muito louco, porque eu tenho, na minha formação de vida mesmo, os princípios do yoga dentro de mim, né? Sempre Sim. pratiquei. Então, o yoga, os valores perfazem tudo que eu estou fazendo no Aham. reflorestamento humano, né? Sim. Ampliando isso para algumas áreas de atuação que não são tão vistas É, aqui no Ocidente, porque no Oriente o yoga contempla também, é, né, os ciclos da natureza, os movimentos, os ritmos e é, essa compreensão que você trouxe, até o Sananda falou aqui, é, é, já tá tudo é. pré-determinado, né? Mas a gente precisa fazer a nossa É, parte. Porque é, se a gente não despertar para a autorresponsabilidade, e aí eu uso muito esse termo, eu brinco que o verdadeiro despertar é o despertar para a autorresponsabilidade, é, né? E a é, verdadeira iniciação é a iniciação do caminho da consciência. De é, eu entender a minha psique e falar, não, peraí, deixa eu assumir as rédeas aqui e sair do cavalo desgovernado, da inconsciência, só reproduzindo padrão. Porque senão, às vezes eu vou para um lugar que a sociedade me pintou, que a minha família me pintou, que o meu trabalho me pintou, que eu já nem sei mais qual é a tinta original e eu não é, vou chegar no lugar que estava pré-determinado para mim, porque eu tô fazendo outra coisa. Eu não tô sendo a molinha, eu tô querendo ser ponteiro. é. Não vai dar bom, não vai dar bom, né? Interessantíssimo o que você está falando, que me fez lembrar a época em que eu trabalhei com restauração de obras de arte. E um dos princípios que a gente aprende na teoria é que a gente não pode chegar e restaurar uma obra de arte com, de fato, o que ela foi pintada. Às vezes, assim, o que acontece? Quando eu chego numa igreja, imagina que tem uma igreja de 400, 500 anos. E ela já Sim, passou por várias intervenções. sim, O que isso quer dizer? Eu hoje tenho 4 anos, vamos pensar assim, né? Tenho 40 anos. Só que nessa minha idade,
eu não sou o mesmo Mateus de 5, 4 anos atrás, Com certeza. mas eu tenho a mesma, eu sou o Mateus, né, batizado ali na minha família, na minha origem, na minha estrutura e tudo mais. Mas ao passar do tempo, eu fui me adaptando, eu fui desenvolvendo mesmo as minhas características. Uma das coisas que a gente faz na restauração é não simplesmente chegar e fazer uma escavação ali, vamos falar assim, né? Fazer um estudo e falar assim, a primeira cor que foi pintado ali é laranja. Então o Mateus é laranja. Só que acontece que se eu fizer, por exemplo, se eu pegar uma imagem sacra que está ali representando uma personalidade, um ser de luz ali na igreja, e eu voltar com aquela cor original, pode ser que as pessoas nem reconheçam mais aquela imagem sacra. E fala assim, nossa, agora ela de fato está restaurada, ela voltou a ser o que ela era na origem, lá atrás, há não sei quantos anos atrás, 400 anos atrás. Só que as pessoas, os fiéis, Não não aceitam. reconhecem. É, É importante que sim, você faça, que a gente faça um estudo, que é o que você está falando, esse estudo de perceber quem de fato nós somos nesse momento. sim. Né? Porque eu não posso tentar voltar a ser o Mateus restaurador. Isso está em mim? Está. Essa fala que eu estou tendo é de um conhecimento que eu estudei. Mas hoje eu vivo com a frequência, eu estou na frequência do yoga, né? Não significa que eu não tenha base na minha questão da restauração, mas é essa questão da gente pensar que nós somos seres adaptáveis, assim como a própria natureza, né? Os próprios biomas, os próprios estudos. A gente está num processo, a gente já tem estudos falando, né, que a temperatura está mudando, que isso e aquilo. Aí a gente fala, nossa, a gente está destruindo. Gente, calma. A natureza, por si só, ela vai se adaptar. Mas assim, fica parecendo que eu estou deixando, deixa a vida me levar. Não é isso. Não é isso. É um cuidado que a gente tem, mas sem ter essa necessidade de ficar também super mega preocupado em querer ser o que o meu pai quis que eu fosse. Sabe? Essas coisas de se perceber dentro da Sim. unidade ali que você faz parte, sentir o seu propósito, porque isso às vezes não é claro. A restauração, igual eu estou falando, você pega uma obra de arte que está ali, nem sempre aquela obra de arte você vai falar assim, ela claramente ela sofreu intervenções. Às vezes você não vê. E as pessoas vão aceitar aquela obra de arte daquela forma como ela se apresenta hoje. Sim. Não vai ser como ela foi criada há 400 anos atrás. Sim, porque nós somos o resultado de tudo isso que nos aconteceu, né, Matheus? Isso é Aham. muito rico. Gente, isso é muito rico. Olha, se faz sentido isso que a gente tá falando aqui, gente, compartilha essa live com um monte de gente, comenta aí. Faz sentido? Ó, aproveita para fazer pergunta enquanto esse homem tá aqui. Aham. Se vocês querem saber coisas desse homem, pergunta para ele no balãozinho aí com o ponto de interrogação, pra gente não perder, né? Deixa eu checar aqui com você também como que tá o seu tempo, Matheus, para saber quanto tempo pra gente cuidar do nosso horário aqui. A gente ainda tem um tempinho aí, dá para lá 8 horas eu tenho uma atividade, mas dá É, tempo. tá. Então temos aí mais 15 minutos de live aqui para bater um papo. E é interessante isso que você trouxe, porque eu vejo muito hoje em dia essa ideia de que eu preciso me livrar de todas essas pinturas, essas camadas, essas coisas que me foram colocadas. Só que quando a gente começa nesse caminho de autorresponsabilidade, a gente desperta para esse lugar e a gente começa a entender que os nossos traumas também constituem o nosso Sim. caráter e que não vai dar para mudar algumas coisas, o joguinho muda de fase, sabe? O joguinho muda de fase. Porque a gente começa a entender que a semente precisa da sombra para germinar. Precisa do escuro. O trabalho é interno, é no profundo. E tem muita gente que olha para esse lugar e fala: não, eu sou só luz, eu sou um ser de luz, eu estou a favor da luz. Porque. Não, mas pera. Quanto de escuridão existe no universo? É muito mais do que a luz. Qual é o papel da escuridão na hora que a gente tira o nosso preconceito? Quando a gente tira esse lugar de falar assim, é ruim, é feio, é do diabo, é não sei o que lá. Não, pera, sem o julgamento de valor que é seu, né?
Para que serve? Qual a utilidade? Qual a função? Quando é equilibrador? Quando é desequilibrador? E isso são coisas que a gente constrói com base de referência, né? Não dá para falar que é belo só, porque para outra pessoa é feio. É belo em relação ao quê? Nossa, Né? isso que você está falando é muito importante, porque eu mesmo, como uma pessoa normal, comum, eu ficava pensando assim: eu sou luz, eu quero ajudar, eu vou sempre oferecer e tal. E isso o que que faz? Eu estou negando a minha sombra. Só que depois que eu comecei a amadurecer espiritualmente, a amadurecer o processo de autoconhecimento, eu pude ver Emocionalmente, né? que Também. emocionalmente, quanto mais eu percebo a minha sombra, mais eu consigo trazer a luz. Mais Porque na luminoso verdade, você fica. Esse é o superpoder. Uau! que a sombra ela não é negativa. Não é negativa. Um exemplo que eu sempre falo é sobre a raiva. A gente às vezes imagina, entende que a raiva ela é negativa. Ela, ela tem seus A lados negativos, assim como sensação é até a ruim. própria fé É pode ter um isso. lado negativo. Exato. Exato. Porque você pode entrar numa fé cega. Imagina se eu falo uma coisa aqui agora, gente, todo dia agora de manhã vocês vão beber um copo com X coisa. Aí todo mundo, eu vou beber porque o Mateus ele é um ser tão de luz, ele falou isso. E aí vocês estão sendo que guiados por Manipulado. alguém que você não É. sabe. Isso tem a ver com o processo de fé Uau. cega, né? Agora, a luz, isso aparentemente eu estou dentro de um momento de luz, né? Tipo, gente, eu recebi uma mensagem do Arcanjo Miguel falando isso. Aí, dependendo das pessoas, elas podem acreditar. Mas o que significa? Qual que é o raciocínio? Nós somos formados de luz e de sombra, né? Todos dois eles são importantes. Nós estamos no planeta Terra, estamos no momento, né? Assim como o pessoal kardecista fala, a gente está vivendo a gente está passando por um outro momento. A gente ainda está nas provas e expiações. A gente tem nossas dificuldades emocionais, as questões que nos fazem avançar, né? E assim, não romantizando o sofrimento, mas todo mundo sabe que eu sempre falo isso, eu não romantizo o sofrimento, pelo contrário, eu não quero sofrer nunca. Mas quando a gente sofre, né, quando a gente passa por situações, elas nos ajudam também, que seria a sombra, ela nos mostra um direcionamento, até mesmo assim, tipo, cara, sai fora disso, né? Isso não tá legal, é uma coisa que tá te fazendo mal. Para que você vai manter isso em sua vida? Não vale a Sim, pena. sim. Então, compreender, né, a compreensão da luz e da sombra que habita em mim, e não a sombra que habita em você. A sua sombra, ela cabe para você, né? A raiva, por Sim. exemplo, você pode me estimular a ter uma raiva, mas a raiva, ela é minha. Você não me deu uma injeção de raiva. Você não me pingou uma gotinha e eu fiquei com raiva. Essas coisas, elas são completamente minhas. Então, se eu compreender a origem que gera uma sombra, que gera uma dificuldade em mim, ela depende de mim apenas. Não depende de mais ninguém. Isso é completamente interno. A frase que você trouxe, olha, ela foi riquíssima. Alguém aí escreve essa frase, gente. Ao integrar a minha sombra, como é que é? Como é que foi? Ao reconhecer a minha sombra, eu trabalho a minha luz. Aumenta a minha luz. É, Né? A Cindy aqui falou uma coisa ótima, relatou aqui a história dela com os homens, né? Que tinha essa dificuldade de se manter num relacionamento, e aí ela foi entender que isso é um trauma que constitui a personalidade dela, né? E tá aqui, ó, algumas coisas ainda me dão gatilhos e isso atrapalha bastante, mas hoje tá com um cara incrível. Por é, quê? Porque integrou a sombra, integrou o trauma, integrou o problema, né? E não é deixando de olhar para o problema e jogando para baixo do tapete que a gente resolve. é, Pelo contrário, jogando embaixo do tapete, vai formando uma montanha, de repente você está tropeçando, não sabe por quê, é. né? Como o próprio Freud bem trouxe, mecanismo de recalque. Ao negar, ao reprimir, não vai olhando, não vai olhando, não vai olhando, de repente é como se você parasse de procurar o óculos e vestisse o óculos. Agora o óculos está aqui, tudo que você enxerga passa pelo filtro do óculos, mas você não É. enxerga mais o óculos, não sabe onde ele está, né? E isso, para virar uma violência, é dois palitos, porque a partir do momento que eu não consigo identificar em mim
aquele aspecto que é negativo, essa raiva, essa tristeza, essa angústia, esse medo, não importa o que seja desagradável, o que acontece aí dentro. Assim como acontece em todo mundo, se eu não lido com isso dentro de mim, ao ver no outro, projetado no outro, eu autorizo a violência. Eu falo, você não pode, você está errado, você tem que mudar, porque eu não consigo lidar com aquilo que está dentro de mim, né? Exato. Então, é uma doideira isso, sabe? A gente precisa, eu brinco, Matheus, que a gente veio aqui para fazer duas coisas nesse mundo. A Ah, primeira é para ajudar as pessoas. sim. A começar por si. Não acha você que você vai ajudar os outros, não se ajudar, porque, sabe a indicação a emergência no avião? Em caso de emergência, vista a sua máscara primeiro. É, É assim que funciona. exatamente. É, Então a primeira coisa é essa. Ajudar as pessoas que nos procuram. Sabe? Interdependência. É o processo que o Jung brilhantemente cunhou, né, de individuação. Sabendo o mecanismo que eu sou, o que eu tenho a oferecer ao indivíduo, que eu sou apropriado dele, ir para o mundo e servir. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que a gente veio fazer aqui é dar descarga. Sabe? Dar descarga. Puxar a descarga. Limpar essa porrada. Eu gosto muito dessa palavra em sânscrito que chama samskara. Limpar os samskaras que nós vamos colocando, sabe? As feridas emocionais que nós vamos tendo, os traumas, as crenças, os votos familiares, os vícios, essa lixaiada que a gente vai acumulando ao longo da vida. E que não é a gente, embora faça parte de quem nós somos. Então, esse processo ele precisa ser feito de forma sistematizada, né? O yoga é incrível nesse processo, né? As tradições ancestrais são incríveis nesse processo. Uma das coisas que eu estou oferecendo nessa jornada com a comunidade é limpezas e purificações físicas, depurações com plantas, com chás, desparasitações com alimentações específicas, porque você vê, nossos ancestrais faziam 4 limpezas por ano nos picos, né, desparasitações nos solstícios e nos equinócios, e faziam 4 depurações na interestação. Ou seja, eles faziam 8. Hoje nós temos uma quantidade de contaminante muito maior, a gente entra em contato com uma quantidade de contaminante muito maior e a gente não faz as limpezas, sabe? Hoje em dia a gente viaja de avião, entra em contato com gente de outro país. Às vezes a gente viaja 3, 4 países num dia. A gente come em uma refeição uma quantidade, uma variedade de alimentos que um antepassado nosso pode não ter comido na vida. A gente come em uma refeição. Então a gente tem uma quantidade de contaminante que a gente precisa estar limpando, sabe? Porque senão a coisa não acontece. A coisa não acontece. Fica mais difícil, né? E aí a gente vai acumulando parasita, vírus, fungo pra caramba, que é o maior pepinão, porque é o fungo que tira a nossa saúde intestinal e faz com que a gente abra a porta para ter bactéria acontecendo, vírus acontecendo, baixa de imunidade que afeta o emocional, afeta a forma como a gente pensa, como a gente age no mundo, sabe? E isso precisa acontecer, sabe? Isso precisa acontecer. A Berenice perguntou aqui como trabalhar o luto nesse processo todo. Berenice, o luto é um processo que a gente precisa compreender muito mais do que fazer qualquer coisa, sabe? Eu sempre ensino uma meditação de luto. Vai no meu feed aí que você vai encontrar lá um conteúdo sobre luto que a gente precisa olhar, porque isso é uma das coisas que a gente precisa aprender a dar descarga. O luto ele tem que virar celebração, porque a gente teve o privilégio de ter aquilo na nossa vida por aquele tempo, sabe? É refazer qualificar a nossa mente, ao invés de ficar sofrendo pelo apego ao que eu perdi, entende? É fazer um outro movimento, é fazer o movimento de
soltar, deixar aí, sabe? Para que a gente consiga celebrar isso dentro de nós, para que nessa celebração a gente entre em contato com os nossos sentimentos, as nossas emoções, com todas as necessidades que eu atendi durante aquele tempo que eu tive aquilo, porque é ao entender essa necessidade que foi atendida que eu consigo entender como eu posso me dar ela, sem mais ficar na dependência do que eu perdi. Porque o que a gente perdeu, sabe? Uma triste realidade do luto é que a dor nunca vai passar. E foi o que a gente estava conversando aqui. Não vai deixar de existir. Só que ao lidar dessa forma que eu acabei de falar, nesses passos, a gente fica mais forte. E a gente consegue sustentar esse olhar. E ao entender a minha necessidade, eu resgato a confiança. O processo do luto bem feito, o aprender a enlutar, é a maior resgate de confiança que eu conheço no processo de desenvolvimento humano. Porque a gente passa a confiar em nós, que eu tenho lastro, que eu consigo sustentar, entrar em contato com essa dor, mesmo ela sendo dilacerante, sabe? Porque eu fico mais forte. E não é mais forte porque eu não vou sentir, é mais forte porque agora eu tenho estrutura de sustentação, sabe? É o que o Matheus acabou de falar aqui no processo dele da restauração para o yoga, né? E tudo que o yoga traz, sabe? Então, olha, dava pra gente conversar muito tempo aqui, mas eu também não quero atrasar o Matheus no horário dele. Deixa eu ver a pergunta que mandaram aqui. Ó, pode repetir depois qual o local onde você tá e fará os eventos de que falou? Gente, me segue aí, fica mais fácil. Essa live ela vai ficar salva, tá? Quem quiser mais informações sobre a comunidade Reflorestamento Humano, me manda aí no texto da live, eu quero, que eu envio todas as informações, vou ter o maior prazer de contar para vocês como que vai acontecer tudo isso, mandar um documento que eu preparei com todo carinho, explicando todos os movimentos. Quero deixar esse convite para você, Matheus, seu lindo, porque eu quero muito que você venha para essa comunidade com a gente, sabe? Você é uma pessoa que eu tenho certeza que, assim, teria contribuições enriquecedoríssimas para a sociedade, para essa comunidade. Olha, uma mamangava linda, tá aqui querendo participar da live, sabe? E... ó, tá aqui rondando. Quero muito que você venha, quero muito que você venha. Foi um sinal, ó. Passou uma mamangava linda. Ela não era preta inteira, ela era preta listada de amarela. Linda, linda, né? Vou mandar para você, Matheus, para todo mundo que quiser entrar aí também no meu perfil, já tá salvo ali. A caminhada do final de semana é domingo agora, 9 horas da manhã, dentro do Parque Estadual do Itapetinga, aqui em Atibaia, tá? Então, quem quiser vir aqui é uma caminhada de reflorestamento humano. Uma caminhada contemplativa, a gente vai fazer uns exercícios de respiração enquanto a gente caminha de forma ativa. Vai ser um banho de floresta. Eu vou emprestar um pouco do meu olhar de mateiro, de herveiro, para as plantas, para os ciclos, para os ritmos. Vou falar sobre a formação rochosa daqui do local, né, de todo o ciclo de flora, de fauna, e a gente vai ter um dia divertidíssimo. A atividade é das 9 às 11, mas tem restaurante aqui dentro do condomínio, dá para passar o dia aqui se quiser, sabe? Tem um lago incrível, dá para nadar, a gente entrar embaixo da cachoeira e jogar a zuruca para fora, limpar, puxar a descarga, tá? Então, eu sou aspirante a pajé, viu, Sananda? Eu não sou pajé ainda, eu sou um, um curumim que está aprendendo, aprendendo, né? Então, fica o convite para todo mundo que quiser. Essa live vai ficar salva, me manda mensagem, comenta, compartilha esse conteúdo, faz chegar em mais gente. Matheus, seu lindo! Esse é um homem que eu tenho vontade de apertar ele assim, ó. Deixa eu te contar. Eu nunca te falei isso. Eu tenho vontade de te apertar, Matheus, até faltar ar. A hora que você tiver roxinho e falar assim, Cleiton, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Aí eu falo, bom, tá bom, respira. Aí a hora que você respirar, eu aperto de novo. Mas aí eu mantenho minha técnica de respiração, retenho o ar, aguento por um tempo e já começo, ó. Pode soltar, pode.
Mentira, porque eu não nego um abraço, não. Também amo um abraço. Eu acho uma troca de energia sensacional e fundamental. Sim. É muito importante, né? Eu quero saber sim sobre a sua comunidade, quero saber sobre a sua comunidade, fazer parte mesmo, né? Vamos ver que isso pode ser muito interessante. Eu gosto, esse tema mexe muito comigo. Eu gosto bastante de pensar, trazer essa humanização, vamos dizer assim, também, e fazer parte, perceber que a gente faz parte de um sistema maior, né? E é a era de Aquário, né? No fim das contas, é isso que a gente disse. E vamos junto nessa. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o luto, mas o tempo Por ficou favor. apertado. Mas depois eu vou. Essa semana eu vou trabalhar esse tema, porque esse tema está muito forte, né? É uma energia que está pegando bastante as pessoas, e esse ano eu sinto que ela vai estar ali, porque é um ano de transformação, de mudança. Então, o luto, de uma certa forma, não só de pessoas, né, que fazem a partida, Sim. mas as transformações vão estar muito evidentes esse ano. E é isso, quero agradecer a possibilidade, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer a cada um de vocês, pessoas que participaram, que deram sua contribuição aqui o tempo inteiro. Quero agradecer a todos, em especial a você, Cleiton. Também, quando eu te abraçar, quando eu te ver, eu vou te abraçar, e talvez você fique sem falta, sem ar. Que delícia, vou adorar. Vou Tá adorar. bom? Seu lindo, um beijo Beijo. enorme no seu coração. Saúdo a sua presença. Saúdo você, saúdo a todos vocês que aqui estiveram conosco durante todo esse tempo, trazendo partilhas incríveis. Em seu nome, honro sua ancestralidade que permitiu você estar aqui compartilhando o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo de vida, sua energia vital, sua presença. Um beijo enorme nos corações de vocês e vamos juntos reflorestando mentes e corações. Sim, vamos. Um beijo. Tchau, tchau, Tchau. gente.